Olá, boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Eu sou João Pedro Faro, CEO da Insight Comunicação e publisher do portal Integridade ESG. O nosso portal tem como propósito contribuir para o avanço da jornada ESG nas empresas e instituições, disseminando boas práticas corporativas e divulgando informações sobre os temas ambientais, sociais e de governança, que colaboram para o aprendizado de executivos, profissionais da área e a sociedade como um todo. Nós acreditamos no poder do debate para a construção de soluções conjuntas. Estamos dando agora início ao primeiro webinar da série Mobilidade Urbana e seu papel para o desenvolvimento sustentável, que trará uma importante discussão sobre o futuro do transporte nas cidades. O avanço da tecnologia de motores movidos a eletricidade e outros combustíveis renováveis irá transformar completamente a mobilidade urbana no médio e longo prazo. A substituição das frotas de carros e de ônibus por veículos menos poluentes será inevitável. Ainda bem, acho que todos partilhamos desse desejo. Mas o debate a respeito da nova matriz energética para os transportes de pessoas precisa romper as barreiras e ir além dos aspectos tecnológicos e ambientais. Mobilidade é ESG na veia, e a busca pela solução desse tema deve ser coletiva e exigirá uma nova governança. Nós sabemos que a renovação da frota de veículos individuais está sendo capitaneada pela indústria automobilística. Porém, o alcance desse movimento ficará restrito a um topo da pirâmide, pelo menos por um razoável período de tempo. Ou seja, somente os detentores de maior renda terão acesso a veículos limpos no horizonte curto. Por outro lado, não existe outro agente além do Estado que poderá financiar a transformação do transporte coletivo urbano, através, por exemplo, da renovação da frota de ônibus. O assunto enseja algumas perguntas e algumas questões relevantes. Como se dará um novo modelo de subsídio ao sistema de mobilidade urbana? Como evitar que a transformação tecnológica não seja mais um elemento para aumentar o gap entre ricos e pobres? Como aproveitar essa oportunidade para incentivar o uso de transporte coletivo e reduzir o tempo de percurso das camadas da população que são menos assistidas ou que moram longe dos centros urbanos? Conseguiremos ter ganhos ambientais e de produtividade de todo o sistema? Por enquanto, o atual sistema vem privilegiando o transporte individual em relação ao transporte coletivo, com subsídios diretos a montadoras, por exemplo, que são companhias estrangeiras com uma certa capacidade de financiamento e acesso a crédito internacional. Essa equação ainda não está fechando. O tema é muito complexo e repleto de vetores transversais. Eu deixo a pergunta para os especialistas e me dirijo agora a esses convidados ilustres, agradecendo a presença nesse evento. Farão parte da conversa de hoje alguns dos atores relevantes para a construção de uma solução para a questão da mobilidade urbana. Apresento Rafael Coutinho, chefe do Departamento de Mobilidade Urbana e Logística do BNDES, Eunice Horácio, gerente de Mobilidade Urbana da CEMOV, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. Eunice está aqui presente em substituição da Richelle Cabral, que é a diretora de Mobilidade Urbana da CEMOV, teve um compromisso emergencial de última hora. Apresento o Carlos Henrique de Carvalho, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEA, e consultor de planejamento urbano, e Francisco Cristóvão, diretor executivo da Associação Nacional de Empresas e de Transportes Urbanos, a ANTU. A mediação dessa nossa mesa será realizada pela editora do portal Integridade ESG, a jornalista Cíntia Salomão. Cíntia, passo agora o bastão para você, para essa missão de conduzir o debate tão rico, e desejo a todos uma conversa frutífera, cheia de bons frutos para nós. Olá, boa tarde a todos. ESG, e serei a mediadora de mobilidade urbana e seu papel para o desenvolvimento sustentável. E por que precisamos falar em mobilidade quando o assunto é sustentabilidade? Porque o deslocamento de pessoas de maneira sustentável é essencial para que o Brasil consiga atingir suas metas climáticas, já que o setor de transportes é o segundo que mais emite gases do efeito estufa no país, de acordo com várias pesquisas, como a Net Zero Witness Report da KPMG. Esse relatório mostra que o setor de transportes emitiu 16% de gases do efeito estufa no país ao longo de 2022. Esses estudos também mostram que o setor de mobilidade tem crescido em emissões de carbono na contramão de alguns setores, de outros setores que têm diminuído suas emissões.
Para que sejam atingidas as metas climáticas do Acordo de Paris, a ONU afirma que as emissões totais e globais de transporte precisam cair em 80% em comparação aos níveis de 2015 até 2050. E aqui no Brasil, a meta do Ministério do Meio Ambiente é de redução das emissões em 48% até 2025 e em 53% até 2030, em comparação aos níveis de 2005. Só que os debates em torno da mobilidade sustentável têm colocado foco na mudança do tipo de motor do veículo, sobretudo o individual e a eletrificação. Mas os dados têm mostrado que o transporte coletivo é essencial para reduzir as emissões, porque, afinal, um coletivo com 70 pessoas evita a entrada em circulação de cerca de 50 automóveis. A mobilidade também está diretamente relacionada a vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a exemplo do ODS 7, da energia limpa, o ODS 8, do trabalho decente e crescimento econômico, o ODS 9, da indústria e infraestrutura, o 11, das cidades sustentáveis e, por fim, o ODS 13, da ação contra os efeitos da mudança global do clima. Para esclarecer como o Brasil está trabalhando para reduzir as suas emissões na mobilidade, como deve trabalhar, nós reunimos aqui 4 especialistas no tema. Neste webinar, vamos fazer 2 perguntas para cada um dos 4 participantes. Vamos começar a nossa primeira rodada ouvindo Eunice Horácio, que é gerente de mobilidade urbana da CEMOV, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. Eunice é engenheira civil e professora universitária do Cefet. Eunice, boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua presença aqui no webinar. E, Eunice, vamos falar da questão dos ônibus. Os ônibus perderam quase 25% dos passageiros entre 2019 e 2022 no Brasil, de acordo com a pesquisa da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Só que as emissões de gases do efeito estufa no setor aumentaram 6%. E nós sabemos que muitas vezes o passageiro prefere chamar um carro de aplicativo em vez de tomar um coletivo, por diversos motivos, como conforto, climatização e rapidez que chega o veículo. Só que em termos de impacto ambiental, essa escolha individual, ela representa a emissão de toneladas de gases do efeito estufa na atmosfera no país. Na sua opinião, de que maneira que o uso do transporte coletivo pode ser estimulado no país para reverter essa tendência e para reduzir o impacto ambiental, fazendo com que os passageiros optem mais pelo transporte coletivo? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Portal Integridade ESG e dizer o quão relevante é a gente estar podendo aqui debater sobre os assuntos de mobilidade. Cada um aqui vai trazer uma perspectiva diferente, mas que a gente coloque sempre em pauta a importância da gente falar de mobilidade. E o que você comentou deu números muito importantes, mas é muito óbvio, né, na nossa cabeça que o passageiro, quando ele está saindo do coletivo e está indo para o modo individual, vai ter maior realmente emissão, porque um automóvel emite 8 vezes mais que um ônibus. Uma moto, ela emite 19 vezes mais do que um ônibus. Então, a questão de realmente você perdeu demanda, como você comentou, em torno de 25%, e a gente tem mais emissões, porque além de ocupar mais espaço no ambiente urbano, ele emite mais. Então, realmente, é o que a gente precisa reverter. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Como é que a gente consegue reverter isso? Eu acho que um dos pontos principais é que a gente poderia elencar diversas medidas que poderíamos fazer, mas eu acho que a priorização do transporte público coletivo por ônibus ela é fundamental, né? Enquanto a gente tiver o nosso passageiro, o nosso cliente preso no congestionamento, o transporte público ele não vai ser atrativo. Você tem, hoje em dia, as pessoas têm essa questão do carro de aplicativo porque ela quer a melhoria no tempo de viagem, ela quer realmente fazer um sistema mais porta a porta, ela quer tentar trazer alguns elementos do transporte individual para a sua viagem, enquanto que a gente poderia estar ofertando isso com mais qualidade no sistema de transporte público coletivo se eu tivesse, de fato,
uma faixa preferencial. Se eu tivesse uma infraestrutura urbana adequada, com pontos de parada, evidentemente, com abrigo, com banco, com iluminação, que a gente tivesse um ambiente urbano propício para que as pessoas usem o transporte coletivo por ônibus. Mas, se eu tivesse que elencar um elemento, seria esse, a gente priorizar. E a gente tem estudos, e TDP fez um estudo pré-pandemia, que ele mostrava que das 12 capitais brasileiras que ele pesquisou, apenas 5% dessas capitais possuíam vias carroçáveis com prioridade. Então, assim, nem todas chegavam a esse percentual. E as que mais chegavam, se não me engano, Porto Alegre, a que mais se aproxima a esse percentual, é quase 5%. Isso é muito pouco. Então, um sistema de ônibus, que é o sistema principal das grandes cidades, a gente tem que ter prioridade. As pessoas precisam poder pegar um coletivo e saber o tempo que elas vão se deslocar. Então, ela ter um sistema mais rápido e que ela possa ter confiança e previsibilidade na sua viagem. Então, de fato, para a gente fazer com que as pessoas saiam do automóvel, das motos, do aplicativo, que a gente consegue ver esse movimento das pessoas migrando, a gente precisa ofertar um transporte mais rápido. Então, a gente pode ir por esse caminho da prioridade e, justamente, a gente dando prioridade, a gente vai estar emitindo menos, a gente vai estar poluindo menos, porque a gente tirou carros da rua. Então, esse é o efeito colateral que a gente tanto busca, né? Então, acho que o caminho seria esse. Muito obrigada, Nícia. Obrigada pela sua participação e por chamar a atenção para uma questão importante, que é a oferta de qualidade e detalhes como, que não são detalhes no dia a dia do usuário, que são as faixas preferenciais, enfim, um ambiente propício para estimular o transporte coletivo. Bom, agora vamos ouvir o chefe do Departamento de Mobilidade Urbana e Logística do BNDES, Rafael Coutinho Pimentel. Olá, Rafael, boa tarde, obrigada por estar aqui no webinar conosco. Rafael é formado em Engenharia de Produção pela UFRJ e mestre em Administração de Empresas pelo Instituto Copel. Boa tarde, Rafael. Eu gostaria de fazer a pergunta para você sobre a questão do financiamento. Rafael, sabemos que veículos mais novos e mais modernos geram menos poluição e mais bem-estar para os passageiros, colaborando tanto para os ODS relacionados à inovação e infraestrutura, quanto para os ODS das cidades sustentáveis. Quais as perspectivas que temos hoje em termos de financiamento por parte do BNDES para a possibilidade de modernização da frota dos veículos de transporte coletivo para modelos menos poluentes? Sabemos que o programa Finame, que financiava a modernização da frota, foi descontinuado nos últimos anos. Tem alguma previsão de retorno desse tipo de programa ou previsão para a criação de novos tipos de programas de financiamento? Ok, boa tarde, Cíntia, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aqui o convite aqui para participar dessa discussão. Então, vamos lá, falar um pouco aqui de financiamento, né, do que a gente chama aqui de mobilidade de baixo carbono, né? O Finame, né, vou começar pelo final da sua pergunta, né, você falou do Finame. O Finame, ele é um programa meio que perene, né, é um produto perene, né, do BNDES, mas de fato, recentemente, até por uma condição, pelas condições financeiras, né, que são ofertadas pelo Finame, ele passou a ser não muito atrativo, né, para os bancos repassadores, né, que o Finame é uma forma de atuação do BNDES através dos seus agentes financeiros, né? Então, você tem outros bancos que repassam recursos do Finame, enfim, com a mudança, né, da moeda do BNDES, né, da taxa de juros que é cobrada no BNDES, essas taxas começaram a ficar muito altas e, né, com essa subida passou a não ser muito interessante para os bancos repassadores, né, fazerem esse tipo de financiamento. Mas o Finame, ele continua existindo e, assim, dentro do Finame existe um subprograma que é o de baixo carbono, né? Esse subprograma ele tem condições um pouco melhores, né, do que o Finame tradicional, botando aqui em grandes números, mais ou menos 0,4% a menos, né, no valor do financiamento ao ano, porque, assim, de fato, a gente acredita que o banco ele tem o papel de prover as condições melhores, né? Só que, infelizmente, a gente está num momento de taxa de juros muito alta no país, e por mais que o BNDES ele tente colocar uma margem bem pequena, o custo de captação
do BNDES é um custo muito alto, né? Porque é o custo de captação do governo, né? Dos títulos do governo, né? Então, por conta disso, a gente tem uma certa restrição em relação ao quanto que a gente consegue oferecer, né, de incentivo, digamos assim. Né? Então, uma alternativa, né, que a gente tem corrido muito atrás recentemente, é você buscar fazer captações, né, junto ao mercado estrangeiro, principalmente, no mercado internacional, você tentar fazer captações, né, que sejam destinadas a projetos ESG, né? Existe muito recurso, né, pelo mundo, né? Existem muitos fundos, muitas empresas que querem, né, apoiar ações de ESG, né? Então, uma oportunidade para o BNDES é fazer uma captação num custo, né, um pouco mais reduzido, né, junto a essas instituições, a esses bancos internacionais, e aí sim poder oferecer uma taxa um pouco melhor, né, para os projetos dessa natureza. Né? Só que aí o que acontece? À medida que a gente vai fazendo essas captações, a gente vai lançando novos programas. Né? E aí um exemplo disso, que eu acho que a gente pode até discorrer um pouquinho melhor adiante, é o Fundo Clima. Né? O Fundo Clima, eu vou falar um pouco do Fundo Clima do passado para a gente poder falar depois do Fundo Clima futuro. Né? O Fundo Clima, ele nasceu, né, com a ideia, na verdade o Fundo Clima, o BNDES ele é o gestor desses recursos, mas originalmente ele era do Ministério do Meio Ambiente. No Ministério do Meio Ambiente ele dedicava parte do orçamento dele, principalmente na parte referente ali à participação de petróleo, né, que são pagas que a Petrobras principalmente paga pela exploração do petróleo. Então parte desse recurso ele era destinado a essas ações climáticas, né, de impacto climático. Então, para poder mostrar como é que é bem diferente, né, a gente falar de um Finame quando a gente está falando de um funding diferenciado, no Fundo Clima a gente conseguia ter taxas muito, muito mais baixas do que a nossa taxa tradicional. E aí, para poder colocar aqui um exemplo, mobilidade urbana tinha uma taxa fixa de 3% ao ano. Né? Quando a gente compara com o custo, né, de outros financiamentos, a gente está falando de IPCA mais 8%, IPCA mais 9%. Então, eu tinha um Fundo Clima que tinha um custo muito, muito reduzido. Né? Mas, então, só para resumir aqui a sua pergunta, a forma que o BNDES consegue, né, de repassar, né, um financiamento a um custo muito baixo é só realmente mediante captações estrangeiras, como o Fundo Clima, que acho que a gente pode explorar um pouquinho até mais, porque eu falei do passado, mas teremos, né, novidades aqui para o futuro. Tá? Rafael, de qualquer forma, a minha segunda pergunta é do clima. Então, na próxima rodada, eu vou pedir para você dar mais detalhes para a gente. Por isso que obrigado, Cíntia. Agora vamos ouvir o pesquisador do IPEA, Carlos Henrique de Carvalho. Carlos Henrique é pesquisador da Coordenação de Estudos Urbanos do IPEA, doutor em Economia pela UNB, mestre em Engenharia de Transportes pela COP, e ele é autor de vários estudos sobre mobilidade urbana, a exemplo do estudo Emissões Relativas de Poluentes de Transporte Urbano, além de ser coautor da nota técnica Tarifação e Financiamento do Transporte Público Urbano do IPEA. Olá, Carlos, boa tarde. Agradeço a sua presença aqui hoje. Carlos, vamos falar de tarifa zero. Mais de 80 municípios do país. No entanto, nós sabemos que tarifa zero não significa zero. Na verdade, se trata de uma transferência de fonte de financiamento que se torna exclusivamente arrecadatória e deixa de passar diretamente pelo bolso do passageiro. Na sua opinião, Carlos, quais as vantagens e desvantagens da tarifa zero, também chamada de passe livre? Você acha que o impacto desse sistema no custo do transporte coletivo como um todo é muito alto? Você acha que esse modelo é sustentável, que pode entrar na agenda da sustentabilidade? Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para participar desse webinário tão importante. Sem dúvida nenhuma, a questão de financiamento da operação do transporte público é uma questão central, né, para quando se discute sustentabilidade do transporte urbano como um todo, da mobilidade urbana como um todo. Né? Eu acredito que um grande
o grande desafio que a gente tem nesse tema é um desafio econômico, né, um desafio econômico-financeiro, vamos dizer assim, no sentido da gente conseguir políticas de precificação das externalidades negativas geradas pelo transporte urbano. A partir do momento que você não tenha políticas adequadas de precificação das externalidades, aí eu estou falando das externalidades, não só a questão da emissão do carbono, mas existem outras externalidades, né? Emissões de poluentes locais, congestionamentos e atrasos, né, provocados pelo excesso de veículos privados, e também, a gente não pode esquecer também da mortalidade no trânsito, né? Tudo isso gera externalidades. E, sem dúvida nenhuma, nessa cadeia aí de geração de externalidades, o transporte individual privado é, com certeza, a principal fonte aí de geração de externalidades negativas. Só que tanto carros quanto motocicletas praticamente não pagam pelos custos, pelos impactos externos que eles causam à sociedade. Então, isso causa uma distorção no transporte urbano, como a gente pode verificar. Ou seja, o custo de usar o transporte individual privado fica muito baixo, ao mesmo tempo que o custo de usar o transporte público coletivo, aí eu englobo todas as modalidades, né, metrô, transporte sobre trilho e ônibus também, fica um custo muito alto, porque justamente essas modalidades apresentam as menores externalidades, como elas não são precificadas, obviamente há um gap aí, né, há uma diferença de custo a favor do transporte individual. E quando eu falo custo, não é só financeiro, não. Já foi falado anteriormente aí que o tempo também se constitui um custo importante. Quando foi falado anteriormente que era importante, né, você ter faixas exclusivas para transporte público, né? Então, isso aí é um custo também, porque hoje, não tendo, as viagens de transporte público demoram mais, se tornam menos atrativas e o transporte público se torna menos competitivo, né? Quando você discute tarifa zero, a discussão é justamente essa. Você transfere um modelo que hoje é arrecadatório em cima de tarifas para um modelo de arrecadação indireta, né, através de impostos. O grande desafio de um modelo como esse, hoje existe cerca de 70 cidades, mas são cidades de menor porte, né? Eu acho que o grande desafio é você conseguir modelos de financiamento, principalmente para cidades de grande porte, para as metrópoles urbanas, para você levar efetivamente uma redução de tarifa, ou até mesmo chegar à tarifa zero, né, você discutir um modelo de tarifação indireto, né, com base, né, principalmente nas externalidades geradas. Ou seja, é um modelo pigoviano que a gente fala na economia, né? Quem polui mais deve pagar mais. Eu acho que a gente vai caminhar para um modelo como esse no futuro, a partir do momento que a gente discute as questões de sustentabilidade, as questões de mudanças climáticas, não tem como a gente fugir dessa discussão econômica, né? E aí a gente vai ter que realmente discutir esse modelo que está hoje, que é um modelo totalmente insustentável, que vem encarecendo o transporte público nos últimos 30 anos em relação ao transporte individual, né, que vem prejudicando o desempenho do transporte público perante o transporte individual. Então, mas é um desafio grande você trazer modelos de tarifa zero para cidades de maior porte e discutir, principalmente quando se discute que as fontes de financiamento operacionais da operação em si tem que ser calcada em cima de impostos e tributos. Aí fica uma discussão mais complicada ainda, porque a gente sabe que hoje grande parte dos municípios, grande parte dos estados brasileiros têm sérios problemas fiscais e fica difícil implementar qualquer política de redução de tarifário do transporte público. Então, a discussão tem que ser direcionada para, efetivamente, pagamento pelas externalidades negativas geradas pelo transporte individual. Mas é uma discussão muito complicada, né? Haja vista no passado recente, né, quando a gasolina começou a aumentar no mercado internacional e que você conseguiu
o que um preço estava seguindo, né, as tendências do mercado internacional. Primeira coisa que se falou não, temos que ter subsídio para gasolina. Então, isso é uma luta inglória. Sempre que se fala em você pagar pelas externalidades negativas, seja no modelo cobrando pela gasolina ou cobrando por um outro fator de produção do transporte individual, sempre tem fortes resistências, né, resistências políticas, no sentido de justamente inverso, de baratear esses insumos do transporte privado, e com isso não é à toa que foi falado aí que o transporte público perdeu nos últimos anos, né, grande parte da sua demanda, pois a tendência está muito clara nesse sentido, o transporte individual reduzir o seu custo e o transporte público aumentar seu custo. Não à toa que impactou diretamente a demanda do transporte público nesses últimos anos. Se não houver uma quebra nesse modelo de custeio e de financiamento, né, se não houver uma discussão para um novo modelo que possa efetivamente trazer vantagens competitivas para o transporte público em relação ao transporte individual, vai ser difícil a gente obter resultados diferentes do que a gente tem visto hoje em dia no sentido de perda de atratividade e competitividade do transporte público. Obrigada, Carlos, por esclarecer uma importante questão em relação à mobilidade sustentável, que são as políticas adequadas de precificação e a busca por um modelo mais justo de tarifação que leve em conta o impacto negativo do transporte individual. Bom, vamos ouvir um engenheiro e especialista em administração urbana, Cristóvão. Francisco Cristóvão também é vice-presidente da Federação de São Paulo. Olá, Francisco, boa tarde. Agradeço sua presença neste webinar. E eu gostaria de começar a fazer a sua primeira pergunta sobre os modelos de transportes coletivos. Francisco, em relação à sua larga experiência no setor, existem modelos de transporte coletivo que deram certo no Brasil ou na América Latina, nos quais podemos nos inspirar? O que podemos aprender com essas experiências de transporte, seja em nível operacional, seja em nível tarifário e também em relação à governança? Muito bom. Boa tarde, Cíntia. Agradeço o convite também para participar desse debate. Cumprimento meus amigos debatedores todos. E como eu fiquei por último, eu tive, né, o prazer de poder fazer uma análise de tudo que foi dito, né, por cada um de vocês, e eu não teria nada a acrescentar, cada um, né, expôs com muita propriedade aí, né, os seus pontos de vista. Eu começaria dizendo o seguinte, Cíntia, né, que nós estamos num momento muito interessante do setor. Por força, né, de pressões externas que estão acontecendo, e aí eu me refiro particularmente à questão da descarbonização da frota, nós estamos, né, discutindo novos modelos, né, de negócio e novos modelos de contrato, né? Claro que a gente observa o que está acontecendo nos países vizinhos, né? Mais precisamente no Chile, tem uma experiência em Santiago que a gente acompanha com muita atenção, né? Na Colômbia, a experiência de Bogotá é outra que nos também fornece informações bastante interessantes, e tantos outros locais onde se discute essa questão, né, da descarbonização. Nós temos 4 rotas principais para a descarbonização, né? São os veículos elétricos, os veículos movidos a gás biometano, os veículos movidos a biocombustíveis e os veículos movidos a célula de hidrogênio. Cada um numa fase de maturidade de projeto, eu diria, né? O hidrogênio ainda numa fase mais experimental, o biometano já numa fase comercial, mas com muito pouca aderência e adesão por parte dos operadores. O biocombustível numa situação muito interessante. Esse biocombustível que é produzido no Brasil, que vem sendo misturado ao diesel,
certo? É horrível para nós, é horrível. Ele, inclusive, na proporção que já está sendo misturado, de 12%, 13%, 14%, está causando um dano muito grande aos motores. Então, não podemos nem pensar em aumentar essa participação, né, do biodiesel, né, no diesel de origem fóssil. Mas existem outros combustíveis, que é chamado biocombustíveis, é o caso do HVO, que nos interessa muitíssimo. Nós temos, inclusive, fabricação aqui no Brasil, mas que está sendo exportada. Sabe, bilhão de litros sendo produzido no Brasil de HVO, mas tudo para exportação, nada para uso interno. Com isso, né, a tecnologia que avançou mais são a dos veículos elétricos movidos a bateria. E aí está acontecendo uma coisa extremamente interessante. De um lado, houve a necessidade, ou está havendo a necessidade de sofisticar um pouco mais a abordagem e a maneira como essas tecnologias devem ser introduzidas. Por quê? Porque muito diferente de adquirir, de comprar um ônibus diesel, incorporar à frota e simplesmente colocá-lo em operação, a operação de ônibus elétrico não é assim. Ela precisa ser o resultado de um projeto completo, que analisa as questões operacionais, as questões econômico-financeiras, as questões de financiamento do material rodante. Só para se ter uma ideia, um ônibus elétrico custa da ordem de 3 vezes a 4 vezes mais do que um ônibus diesel equivalente. E tem toda a infraestrutura, né? O abastecimento desses ônibus e o reabastecimento desses ônibus é um problema seríssimo. Nós aqui em São Paulo estamos enfrentando, né, o prefeito, né, exigindo, demandando, né, a colocação de ônibus elétrico na frota até o limite de 20%, o que equivaleria mais ou menos a 2.600 ônibus elétricos rodando a curto prazo em São Paulo, mas não há solução para a questão do abastecimento. Né? A concessionária distribuidora de energia está aguardando, né, as demandas para ela poder fazer os projetos, colocar preço nesse projeto, ver quem é que vai pagar essas transformações, porque não é um simples puxar um fiozinho para a garagem, né, e a partir daí, né, o abastecimento dos veículos elétricos se faz, né, na hora que se recolhe toda a frota, que normalmente acontece, né, no começo da madrugada, por volta das 10, 11 horas da noite, os veículos começam a recolher e aí eles passam por serviço de manutenção, abastecimento, etc. E tal. O que deveria acontecer também com os ônibus elétricos. Mas é um negócio extremamente sofisticado. O reabastecimento demora de 3 a 4 horas, exige uma potência instalada muito alta. Então, se for para abastecer uma frota de 100 ônibus, precisa ter cuidado, porque você não apaga o bairro onde está instalada a garagem, por exemplo. Mas o mais interessante de tudo isso é que isso está forçando a uma discussão nova, né, como eu já disse, de modelo de negócio e, consequentemente, de modelo de contrato. Por quê? Como exige um investimento muito maior, e o Rafael pode dizer com mais propriedade do que eu, né, os operadores, alguns não têm condição de tomar esses empréstimos em função das garantias que são exigidas. E aí as soluções caminham, por exemplo, para a aquisição da frota pelo poder concedente. E aí é uma operação chamada operação de frota pública. Ou pode, como é o modelo lá do Chile, né, de Santiago ou de Bogotá, onde um terceiro, né, adquire os veículos e coloca à disposição da operação. Obviamente, quem adquirir os veículos vai ser remunerado por todo o investimento que é feito. Mas aí você separa o chamado CAPEX, né, do OPEX, os custos de investimento, né, dos custos operacionais. A operação fica por conta da empresa operadora e o investimento na frota por conta, né, de um terceiro, de um fundo de investimento ou de uma SPE, onde os próprios operadores podem participar, mas aí tem a concessionária de energia e mais um fundo de investimento, é o modelo de Bogotá e assim por diante. O resumo que a gente faz disso é que, né, com custos operacionais, custo de investimento e custos operacionais maiores, não há como transferir todo esse aumento de custo para o passageiro. Então, aí surge a necessidade de uma outra discussão, que é a questão do subsídio. Palavrão, que a gente, né, nós do setor de transporte, dizíamos que era considerado palavrão antes da pandemia. Hoje, nós já estamos, no Brasil todo, com alguma coisa como 250 cidades subsidiando seus sistemas de transporte, sem considerar aquelas que estão praticando a tarifa zero, que com muita propriedade foi dita pelo Carlos Henrique, né, que são cidades de porte pequeno, certo? A maior cidade que nós temos operando tarifa zero é Caucaia,
né, no Ceará, né, que tem 350 mil habitantes, salvo engano. Né? Mas as outras são cidades pequenas. Mas com a questão do subsídio, e mais toda essa modalidade de investimento, quem investe na frota é um terceiro, quem investe na bilhetagem é o operador, quem investe nos terminais é o poder público, né? Há uma possibilidade de arranjos, né, contratuais, né, mais sofisticados. Esse é o ganho que nós vamos ter ao final dessa discussão toda. Né? Nós vamos estar trabalhando com modelos de negócio, modelos de contrato, que não são aqueles que a gente domina hoje. Né? Consequentemente, nós vamos ter que nos preparar para isso. Né? Mas eu vejo em tudo isso a possibilidade de um avanço, né? Seja com a introdução das novas tecnologias, com a discussão dos novos modelos de negócio, com a necessidade de subsidiar, né, o transporte para que os nossos passageiros, os nossos clientes, de fato, possam ter tarifa módica e possam fazer, como a Eunice disse, a opção pelo transporte coletivo. Né? Quanto mais passageiros nós tivermos no transporte coletivo, mais fácil fica de administrar, né, as cidades ficam, né, o desempenho do sistema viário fica muito melhor, né, e todo mundo ganha. Né? Então, eu acho que esse é o estado da arte que nós temos hoje. Né? Grandes discussões acontecendo, nenhum modelo pronto e acabado que a gente possa adotar a nível nacional, dizer, o modelo da cidade de São Paulo, o modelo da cidade, né, de Vitória ou de Salvador, que já estão operando ônibus elétricos, né, é um modelo que deve ser praticado por esse Brasil afora. Muito pelo contrário. Cada localidade está achando, né, a sua solução, a sua saída. O que, de um lado, é bom, né, porque a gente, né, força uma discussão ampla sobre essa questão, do outro não tão bom, porque a gente não terá um padrão, né, um padrão de contrato que possa ser seguido, né, ou pelo menos assim, 90%, né, do contrato ser um contrato padrão, guardando, né, as suas especificidades, as questões mais locais que precisam ser respeitadas. Então, acho que essas são as minhas primeiras considerações a respeito dessa questão que você me colocou, Cíntia. Obrigada, Francisco. Obrigada por chamar a atenção para uma série de questões operacionais que envolvem a mudança de motor, a mudança de combustível e para a necessidade de se pensar a mobilidade sustentável como um projeto e que leve em consideração os modelos de negócio. Agora vamos dar início à nossa segunda rodada de perguntas e vamos seguir a ordem da primeira rodada, começando pela Eunice Horácio, da CEMOV. Eunice, sabemos que a escuta dos usuários, dos passageiros, deve fazer parte de uma agenda ESG, no que diz respeito ao pilar da governança. Em parceria com a COP, a CEMOV realizou, em 2023, inclusive, uma pesquisa com passageiros de coletivos da região metropolitana do Rio de Janeiro e concluiu que 15% dos usuários mudaram seus hábitos de mobilidade, principalmente depois da pandemia. Você poderia nos explicar como é que essas informações sobre os hábitos e as dores atuais dos passageiros têm impactado diretamente no planejamento dos operadores de mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro? Eu acho importante, sim, a gente ressaltar, né, que a gente precisa ouvir as pessoas. A gente, enquanto operador de transporte, enquanto especialista em mobilidade, a gente tem que voltar a fazer as cidades para as pessoas. Então, no momento que a gente tem essa escuta ativa, que a gente quer entender essas questões, né, para a gente poder trabalhar em cima de um sistema, a gente já está dando um passo à frente. Então, essa pesquisa, ela foi desenvolvida pela COP, ano passado, em outubro de 2023, em que eles fizeram um panorama dos deslocamentos das pessoas na região metropolitana, antes da pandemia e após a pandemia. Então, a gente queria tentar entender, isso já é um desejo, né, natural aqui, nosso, enquanto operador do Estado do Rio de Janeiro, de onde estão as pessoas, porque a gente consegue perceber que as pessoas não voltaram para o sistema de ônibus, mas também não estão no sistema de metrô, não estão no sistema de trens, e a gente começa a ver aí um aumento no sistema de vans, um aumento no sistema por aplicativos. Então, o que está levando essas pessoas a migrarem, né? Então, é muito importante a gente ter pleno conhecimento dessa migração.
aliás, não apenas entender o motivo da migração, mas, de fato, comprovar se existia essa migração. Se você pegar os dados de bilhetagem, você tem lá um percentual diminuindo, mas você não sabe para onde eles estão indo, né? E a pesquisa foi bem interessante, ela tem números até uma média de 15%, mas você chega em municípios da Baixada Fluminense, como, por exemplo, Mesquita, São João de Meriti, que chegam a 37% de migração. E aí, quando você pergunta o que eles faziam, o que eles fazem agora, uns simplesmente deixaram de se deslocar, né? E aí a gente tem todo um panorama econômico que mostra o desemprego, e aí isso para o sistema de transportes de fato é grave, porque as pessoas perderam seu emprego, você perde a atividade econômica, e as pessoas realmente não estão usando o sistema de transportes. Mas você tem também muita resposta de que as pessoas estão num modelo híbrido, ou no modelo de teletrabalho, home office, que é uma nova modalidade e que as cidades e que os operadores têm que começar a se habituar com isso, né? Essa modalidade ela veio na pandemia e veio para ficar. Algumas pessoas conseguem ficar todos os dias trabalhando de casa, outros 1 ou 2 vezes na semana, mas, de fato, você reduz a quantidade de deslocamentos e, consequentemente, reduz a quantidade do uso do transporte público. Então, são alguns fatores que a gente não tem muito o que fazer. Quando a pessoa, por exemplo, mudou de emprego, ou mudou seu local de destino, perdeu o emprego, ou não se desloca mais, você não tem muito o que fazer. Mas quando começam a aparecer motivações de troca do uso do modo por questões de qualidade do sistema, esse é um ponto importante, porque aí sim a gente consegue agir, né? E a COP fez um modelo bem interessante dela ter feito a pesquisa, e no congresso que eles têm anualmente no final do ano, eles chamaram todos os operadores da região metropolitana para discutirem esses resultados, né? E houve uma convergência muito grande das necessidades que os operadores têm de políticas públicas de transporte, e de fato tem muita coisa que não depende do operador, né? E aí eu estava ouvindo ali o Cristóvão falar, a questão de que discutem muito, por exemplo, a eletromobilidade, está em voga e tal, então a política pública talvez vá surgir, mas tem tanta coisa para ser feito antes, né? A gente precisa tanto não só da prioridade, mas da melhoria da infraestrutura, de financiamento, porque se você tem um veículo mais novo, você já melhora a qualidade do serviço, você já tem uma maior atratividade para o serviço de transporte, então é claro que você tem que evoluir, é claro que a gente tem que pensar em novas tecnologias veiculares, mas tem tanta coisa para ser feito, né? E que está mais próximo do nosso universo, sem a gente ter que pensar, por exemplo, nessa questão de você conseguir eletrificar uma frota sem cair a energia de uma cidade inteira, né? Então, são elementos que a gente tem que colocar para discussão, porque a gente precisa falar não só da falta de financiamento, mas da falta de infraestrutura. Um ponto que apareceu bastante na pesquisa foi a questão da segurança pública. As pessoas saíram do sistema de transporte público coletivo porque elas não se sentem seguros naquele modo, né? Então, segurança pública está completamente atrelado à questão de você poder utilizar o transporte. E não é um atributo direto de transporte, mas interfere. A pessoa ela deixa de usar o sistema porque ela não se sente segura. Então, apareceram alguns elementos que, de fato, a gente precisa pensar, como, por exemplo, a falta da integração. E quando a gente fala de integração, eu estou falando de integração operacional, tarifária, né, e física. Então, você precisa ter redes mais otimizadas, você precisa ter, de fato, uma rede atrativa de transporte público. E aí a gente fala, né, que estavam ali todos os operadores em discussão, é muito mais importante você ter o cliente, ter o passageiro numa rede de transporte público coletivo, independente do modo. O que não pode é a opção pura e simples para os modos por aplicativo, para os modos individuais, que estão congestionando cada vez mais as ruas, emitindo mais, não é uma escolha sustentável. Então, a gente tem que fazer por onde, colocar em essas discussões do que pode ser feito, e aí curto, médio e longo prazo, né? E aí, o Gustavo comentou, né? Não tem modelo pronto, realmente não tem modelo pronto de novos contratos, mas a gente sabe que tem que mexer nos contratos, a gente sabe que tem que mexer nas coisas para que, de fato, a gente possa ofertar melhor. Então, você tem um contrato, por exemplo, completamente rígido, em que você não possa ofertar um sistema sob demanda numa localidade que você não tem oferta. Então, você tem um custo operacional altíssimo naquela linha, e com isso você deixa de ofertar, sendo que você poderia fazer um modelo ali sob demanda, que a pessoa estaria melhor atendida. A própria questão do custo, né? Essa é uma discussão aí também que a gente levantou, que o Carlos Henrique comentou, sobre tarifa zero. A tarifa tem que ser módica, né? Ela tem que ser, de fato, alguma coisa que as pessoas consigam pagar. Então, o transporte, ele está
caro para os passageiros e não está suficiente, ele não tem qualidade. Então, ele não tem qualidade por quê? Por diversos fatores, né? Então, talvez a pessoa esteja escolhendo um sistema que, de fato, não lhe agrada, porque ele acha que está preso no congestionamento, porque ele acha que não é seguro, né? Ele acha que é caro. E aí, quando você coloca na ponta do lápis, vão juntar 4 pessoas e pegar um carro por aplicativo, talvez valha a pena. É isso que não pode acontecer, são essas discussões que a gente tem que levantar. Então, a qualidade do serviço em si, se a gente for colocar a oferta, isso é um ponto que a gente pode mexer, mas tem muita coisa que o operador não consegue diretamente mexer. Então, a gente tem que investir em novas tecnologias, a gente tem que investir no nosso passageiro, ele ter novamente confiança no sistema. Mas eu só posso dar confiança se eu sei a previsibilidade da viagem, por exemplo. Então, ele vai saber que ele vai fazer uma viagem que dura 20 minutos. Mas ele vai ficar preso no engarrafamento e não dura 20, tem dia que dura 20, tem dia que dura 50. Então, como é que você consegue ofertar para ele confiança num sistema desse? E aí eu volto à minha primeira fala, a gente não tem como fugir de um sistema de prioridade. Então, são políticas públicas que a gente tem que realmente levantar. Então, eu acho que a questão da gente ouvir as pessoas nos traz diversas reflexões da gente poder fazer uma mobilidade urbana sustentável voltada para as pessoas. A gente conseguir, de fato, e aí, como você bem comentou, tem as questões de transparência, as questões de governança, que são todas atreladas a gente ofertar um melhor serviço. Então, eu acredito que cada vez que a gente está ouvindo as pessoas, tentando entender os comportamentos, tentando entender as migrações, para de fato fazer uma melhoria, que não depende só do operador, mas muitas vezes depende do poder público, de uma certa forma, mitigando, né, os problemas que a gente tem na operação, a gente consegue trazer de volta a atratividade para o sistema, que é tão importante, né? A gente não consegue dar uma qualidade ao sistema se a gente não der uma tarifa mais reduzida, se a gente não der um melhor tempo de viagem, se a gente não der veículos novos. Então, a gente tem que ter um conjunto de elementos para que, de fato, a gente fale assim, ok, agora a gente convence aquela pessoa a voltar para o sistema. E eu preciso entender isso. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai estar buscando pesquisar. A própria NTU nos ajuda muito nisso, porque a NTU também faz muitas pesquisas com os passageiros, e a gente tem que ter sempre esse reflexo de você estar olhando para o Brasil, olhando para outras cidades, e a gente costuma dizer que transporte a gente não copia, porque cada um tem um lugar, mas a gente pode pegar as boas práticas, né? Então, se a gente estiver olhando as boas práticas, pensando na especificidade daquele local, a gente vai para frente. Então, eu acho que a gente, enquanto CEMOB, está nesse caminho, trilhando aí a governança, a transparência e a melhoria da nossa qualidade de serviço. Obrigada, Eunice. Você chamou a atenção para uma questão importante, que é uma questão inseparável da agenda sustentável, que é o bem-estar. E o bem-estar está ligado diretamente à qualidade do serviço e o quanto os novos sistemas de mobilidade sustentável devem levar em consideração o bem-estar do passageiro e o quanto que é importante a escuta através de uma agenda de governança, a escuta desses passageiros. Bom, seguindo a ordem do nosso webinar, eu agora vou fazer a segunda pergunta ao Rafael Coutinho, do BNDES. Rafael, na semana passada, soubemos que o comitê do BNDES aprovou o plano de aplicação dos recursos do Fundo Clima, de cerca de 10 bilhões de reais, e o relatório de 2023. Entre as 6 áreas prioritárias para novos projetos do Fundo Clima estão desenvolvimento urbano, resiliente e sustentável, logística de transporte, transporte coletivo e mobilidade verde. Ou seja, pelo menos 2 áreas estão diretamente ligadas à mobilidade. Eu queria perguntar para você o quanto desses recursos captados pelo Fundo Clima devem ser transformados em linhas de crédito ou linhas de financiamento nos próximos anos para a melhoria e a modernização da frota e da infraestrutura da mobilidade. Legal, Cíntia. Bom, então, tentando responder primeiro objetivamente, porque eu queria fazer alguns comentários aí sobre as falas anteriores, que foram super interessantes. Mas, então, esse novo Fundo Clima, né, até uma continuação da minha resposta anterior, é uma captação que foi feita pelo Ministério da Fazenda, né, no valor aí de aproximadamente 2 bilhões de dólares. É um recurso, né, captado no exterior, um recurso mais barato, que a gente deve ter taxas aí, considerando já os spreads do banco, por volta de 7% a 8,5% fixos, né, ao ano, né?
E a ideia é a seguinte, né? Desses 10 bilhões, esses 10 bilhões atendem a todos os setores, né, do banco que, de alguma forma, estão relacionados à questão climática, né? Então, obviamente, o transporte, né, tem lá o seu grande impacto sobre o clima. Então, uma fatia... Então, assim, inicialmente, eu diria que desses 10 bilhões, a gente teria por volta de uns 2 a 3 bilhões dedicados ali a transporte. Mas o que acontece? Se a gente esgota esses recursos, existe a possibilidade do Ministério da Fazenda fazer uma nova captação, né? Então, na verdade, assim, não tem como dizer, né, com 100% de acurácia que, ó, o que vamos ter de orçamento disponível são esses 2 bilhões, porque a gente pode fazer... Então, isso depende muito do que a gente vai ter de demanda, efetivamente de demanda sobre esses recursos, porque essa demanda que pode gerar aí a necessidade de novas captações, né? E aí, eu queria, então, justamente pincelar, né, alguns assuntos que foram trazidos aqui pelos colegas, que é o seguinte, né? O nosso objetivo aqui, né, sempre foi, né, trabalhar em sistemas de transporte mais eficientes, né? O BNDES, na sua atuação direta, sempre focou muito, né, nos sistemas metroferroviários, né, em VLTs, metrôs e nos BRTs, né? Que o BRT é um sistema que funciona muito bem dentro ali da sua capacidade, né? Obviamente, tem uma capacidade menor do que alguns metroferroviários, mas em compensação tem um resultado operacional fantástico, né? E aí, mais recentemente, né, justamente até em função, até o Francisco fez um comentário sobre a mudança que a pandemia trouxe em relação aos subsídios, né, e de fato, né, houve uma mudança de comportamento, acho que pelo país todo, né, acho que todo mundo acordou, né, eu acho que, né, era um pedido já muito antigo do setor, né, só que realmente só quando chegou uma crise devastadora que foi finalmente ouvido, né, e aí isso leva, né, a própria queda da qualidade do serviço. A Eunice falou bastante sobre isso, né, uma espécie de um círculo vicioso, né, em que o serviço piora, o usuário sai daquele sistema, e aí a arrecadação do sistema reduz, e aí o serviço piora mais ainda, né? Então, assim, é um círculo vicioso que, se a gente não... Se o Estado, né, brasileiro, e aí quando eu falo Estado, eu estou falando do município, do próprio governo estadual, da federação, se não atuar para quebrar esse círculo vicioso, de fato, a gente vai ficar nessa situação que, como a Eunice comentou, está migrando para transportes que eventualmente são mais poluentes do que o próprio carro, né? Que é o caso da moto, né? A moto, ela consegue ser mais poluente, né, por passageiro do que um carro. E é isso que a gente está vendo no país, porque não está tendo uma migração entre os modos de transporte coletivo, né? Não é isso que está acontecendo, né? Todos os sistemas de transporte coletivo, de ônibus, de metrô, estão com níveis muito inferiores aos níveis ali pré-pandemia. Então, o que traz aqui um pouco de apreensão do banco, né, é que, de fato, a gente precisa de projetos, né? Então, assim, a gente nunca atua de forma direta, né, com os operadores de ônibus, porque tradicionalmente, né, os operadores de ônibus, enfim, eles fazem a compra dos ônibus, né, substituem de acordo com... Só que agora essa realidade está mudando, né? Agora a gente está falando, né, já foi bastante falado aqui, a questão da eletrificação, do desafio da infraestrutura de recarga, da necessidade de se entender isso como um projeto, né? E a gente está sentindo um pouco de falta disso, né, nas abordagens que a gente tem visto. É claro que, assim, alguns municípios eles estão numa abordagem um pouco de piloto, né, fazendo umas compras às vezes pequenas, né, compram 10 ônibus, 15 ônibus. Já a cidade de São Paulo tem um plano super ambicioso, né, que o Cristóvão também já comentou, né, de substituição de 20% da frota da cidade, a maior frota do país, então 20% a gente está falando de 2.600 ônibus, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, de fato, é que a gente está falando de um novo modelo de negócio, né? Existem essas possibilidades, como o Francisco falou, o poder público compra, e aí, enfim, fica na propriedade dele, ou ele repassa a propriedade para o operador, ou então o próprio operador faz a compra mediante um apoio, né, do ente público, né, para poder fazer a compra desses ônibus elétricos. Então, assim, existem 1000 formas de se fazer, mas uma preocupação que a gente tem não só em relação à questão da infraestrutura de recarga, mas, assim, será que a gente está
tão focado na questão da eletrificação que a gente está se esquecendo da questão da eficiência dos sistemas de transporte. Será que essa agenda ela não está sendo tomada, né? Está chamando tanta atenção a eletrificação que justamente assim a criação dos corredores expressos, né, dos BRTs, o investimento na eletrificação é muito elevado, né, como o pessoal já comentou aqui, entre 3 a 4 vezes. Então a gente está falando assim, né, um projeto de você substituir 1.000 ônibus elétricos, você está falando de um investimento por volta de 4 bilhões. Né? É um número muito, muito expressivo. E aí fico eu aqui pensando, com 4 bilhões, o que você conseguiria fazer em relação a um BRT, né, a criação de corredores expressos. Então, o que a gente tem muito receio, né, resumindo aqui, é a gente ter o tal dos engarrafamentos verdes, né, os congestionamentos verdes, que a gente chama, né, que são aqueles ônibus elétricos lindos, não poluentes, zero ruído, maravilhosos, mas estão todos parados, né, congestionados na cidade. E aí a gente tem que pensar na parte social, né, porque muito se fala do clima, descarbonização, é super fundamental. Mas e o tempo de deslocamento, né? E o acesso da população a serviços, à educação, ao trabalho? Isso vai ser possibilitado pelo ônibus elétrico por si só? Não. Não é o ônibus elétrico por si só que vai possibilitar isso, né? É onde ele está andando, né? Aí o Eunice já falou bastante da questão da priorização, né, de sistemas. Então, esse fundo clima, assim, ele pode ser usado para eletrificação, né, só para fazer um wrap-up aqui da minha fala, ele pode ser utilizado para substituição de frotas elétricas, né, com certeza terá o apoio do banco, mas certamente vão ser priorizados aqueles projetos que têm uma lógica de eficiência do sistema de transporte. Né? Então, a gente vai priorizar os BRTs elétricos, né, se a gente está fazendo uma substituição de ônibus a diesel por elétricos em BRTs, esse projeto ele vai ter a nossa prioridade aqui dentro, né? Porque, de fato, essa é a nossa preocupação. Tá? Espero ter respondido meio que rapidamente, mas qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Obrigada, Rafael, por ter nos dado mais detalhes sobre o Fundo Clima e o financiamento ligado à mobilidade e também ter enfatizado que o BNDES vai levar muito em conta projetos que tenham a lógica da eficiência na mobilidade como um todo. Bom, agora vamos fazer a segunda pergunta para o pesquisador Carlos Henrique de Carvalho, do IPEA. Carlos, no seu estudo Emissões Relativas de Poluentes do Transporte Urbano, publicado pelo IPEA, você concluiu que o incentivo ao uso do transporte público, em detrimento do individual, deveria ser um objetivo importante na pauta dos governos no Brasil, tanto para o desenvolvimento econômico quanto para o meio ambiente e para o bem-estar dos cidadãos, mas que, ao mesmo tempo, este incentivo não vem ocorrendo na prática. Você concluiu também que mais de 60% das emissões de gases do efeito estufa eram feitos por automóveis e motocicletas, mas os sistemas de transporte coletivo sofrem constantemente pressões devido ao alto custo do combustível, a queda do número de passageiros, enfim, de vários fatores que nós citamos aqui. Na sua opinião, Carlos, de quais subsídios a sociedade hoje dispõe para garantir que o direito ao transporte seja exercido como um direito social? Bem, primeiro, eu acho que a gente deveria, minha opinião, tá, mudar um pouco a nomenclatura, né? Quando a gente fala em subsídio ao transporte público. Né? Eu acho que a gente deveria mudar, em vez de falar em subsídio, né, falar em compensação, né, das externalidades positivas geradas pelo transporte público, ou então a compensação das externalidades negativas que ele sofre do transporte privado. Né? Porque quando se fala em subsídio, fica muito ali associado à questão fiscal, né, do subsídio público mesmo, de orçamento público. Né? E o que a gente está falando é avançar nessa discussão, como eu falei, no sentido de precificar externalidades e, obviamente, o transporte público seria beneficiado nessa situação. Então, um exemplo de compensação das externalidades negativas. Né? A questão da nomenclatura é importante, porque muitas vezes você cria políticas de subsídios que não são sustentáveis ao longo do tempo, não são sustentáveis em termos fiscais. A gente já viu isso no passado. Por exemplo, São Paulo
né? Da noite para o dia, numa canetada, acabou o subsídio, o sistema quase quebrou há 20 anos atrás. E a gente teve outros exemplos, em Florianópolis, e vários outros exemplos, em que muda o governo, né? Numa canetada você acaba com o subsídio. Mas quando você discute políticas onde você pode definir, né, um plano de compensação das externalidades do transporte público, por exemplo. Então, um exemplo que eu dou, o IPEA, no final do século passado, fez um estudo onde mostrou que o custo do transporte era onerado em transporte público, por ônibus, era onerado em 25%, em média, em função dos congestionamentos. Então, é um custo direto do transporte privado sobre o transporte público. E não há nenhuma transferência de recurso do privado para o transporte público para ressarcimento dessa situação, né? E você, não estou falando somente da questão do tempo, você tem também a questão das emissões de poluentes, onde a gente sabe que, por passageiro transportado, o transporte público ele é muito mais eficiente que o transporte privado, e não há política nenhuma de transferir recursos de um para outro, né, do transporte privado para o transporte público. Agora, aí você me pergunta, mas teria que ser subsídio? Sim, o Brasil é um país pobre, tem que ter subsídio às pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, né, as pessoas, os desempregados, esses têm que ser subsidiados diretamente por orçamento público, pelo Estado, né, porque essas pessoas são privadas do seu direito de ir e vir em função do alto custo do transporte, né? Então, se houver subsídio, que tenha especificamente para as pessoas, né? E no Brasil é justamente o contrário. Eu estou soltando um estudo agora, que vai ser publicado brevemente, mostrando que nas faixas mais baixas de renda da população metropolitana, é a população que menos recebe benefícios do transporte público, né? Principalmente no primeiro decil de renda, os 10% mais pobres, que é composto basicamente de pessoas desempregadas ou pessoas que trabalham no setor informal. Essas pessoas não recebem nenhum auxílio de transporte por parte do governo, por parte de empresas privadas, né? Então, é totalmente distorcido isso que a gente observa em termos de política de subsídio. Então, essas pessoas, sim, merecem subsídio. O transporte público, o transporte urbano como um todo, tem que haver uma política de transferência de recursos de setores que são beneficiados pelo transporte público. E cito dois exemplos. Primeiro exemplo é, obviamente, transporte individual, né? O automóvel e motocicleta só circulam pela cidade se houver transporte público. Se não houver transporte público, é impossível a circulação de automóveis pela cidade, haja vista em dias de greve que o trânsito para, né? Em dias de greve de transporte público, né? Outro exemplo é proprietários de terras, né? Essas pessoas, donas de imóveis, donas de terrenos, elas se beneficiam, né, com a valorização dos seus imóveis em função de um transporte de qualidade próximo, né, a seus imóveis, próximo a seus terrenos, né? E essas pessoas não pagam por isso, não recompensam o transporte público por essa valorização. Há uma política de IPTU, que obviamente está atrelada à valorização da terra, mas uma vez se tentou em São Paulo transferir parte dos recursos do IPTU para o transporte público. O que aconteceu? Entraram até na justiça, né, contra essa medida. Então, não existe hoje, né, nenhuma política de transferência de ganhos dos proprietários de terra de transferência para o transporte público em função das externalidades positivas que o transporte público gera para eles. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade que é sobre subsídio, subsídio, subsídio. A gente tem que criar um novo modelo onde se discuta, né, a precificação real, né, das externalidades. Aí a externalidade está ligada a emissões de poluente, está ligada ao uso do espaço urbano, né, está ligada à mortalidade do transporte, né? Alguém falou de motocicleta aí. Motocicleta hoje é o que mais gera mortalidade, é o que mais gera incapacidade, né? Mais de 200 mil pessoas incapacitadas por ano de trabalho e mais de cerca de 15 mil pessoas mortas por ano em função do uso da mortalidade. É uma externalidade absurda,
né? Aí você vai olhar o sistema de saúde público, principalmente no Norte e Nordeste, mais da metade dos leitos estão ocupados por acidentados de motocicletas. É uma externalidade tremenda, gera um custo tremendo para a sociedade, mas quando se fala em precificar isso, em cobrar efetivamente de quem está usando, né, essa modalidade, a desculpa é justamente ao contrário, né? Houve a desoneração do DPVAT. 50% do DPVAT era para custear o sistema de saúde pública. Houve desoneração, né? Aí você vai discutir políticas de gasolina, é a mesma coisa. Houve desoneração do preço da gasolina, sendo que o mundo inteiro está no caminho né, do Green Tax, você gerar uma precificação em cima dos combustíveis fósseis. O Brasil está no sentido contrário, de desonerar, né? Então a gente tem que parar de ficar falando só e precisamos de subsídio. Não, precisamos de um outro modelo de financiamento, onde o transporte público tem que ser recompensado, tem que ser compensado pelas externalidades positivas que ele gera, e o transporte privado tem que ser cobrado efetivamente pelas externalidades negativas que ele gera, não só de emissões, mas de congestionamento, de atraso da vida das pessoas no dia a dia e também da alta mortalidade, né, e morbidade que ele gera para a sociedade brasileira. Obrigada, Carlos, por trazer essa questão fundamental, que é essa lacuna que nós temos no Brasil de uma política equilibrada de compensação tarifária na mobilidade. E o quanto que nós temos necessidade de um novo modelo de precificação nas discussões sobre a mobilidade sustentável. Bom, agora vamos fazer a segunda pergunta para o Francisco Cristóvão, da NTU, finalizando a nossa segunda rodada de perguntas. Francisco, vou fazer uma pergunta sobre o marco legal da mobilidade urbana. Você acha que o projeto de lei do marco legal da mobilidade urbana vai trazer alguma mudança, mudanças positivas, avanços para o sistema brasileiro de mobilidade? E uma vez aprovado esse marco, quais são as mudanças em curto prazo, mas também a médio e longo prazo que o usuário vai sentir? Então, eu começaria dizendo o seguinte: se o marco regulatório ou marco legal não significar benefício direto para a população que utiliza os sistemas de transporte coletivo urbano de passageiro, ele será letra morta. Será um conjunto de normas e regras que vão ficar, certo, né, na prateleira, né, dos escritórios de consultoria que geram os processos licitatórios ou elaboram os contratos de concessão ou permissão. Então, assim, esse tem que ser, né, quase que um mantra, sabe? A gente nós estamos nos apoiando muito no marco legal do saneamento, né? Eles tiveram toda uma discussão, conseguiram aprovar o seu marco legal e tal. E o mais interessante é que o marco legal do saneamento, ao seu término, a hora que ele foi aprovado, né, pelo Congresso, ele gerou uma seguinte frase, né? Se não me engano, 10 anos, 100% da população, em 2030, se não me engano, 100% da população terá água tratada e 95% da população terá esgoto tratado. Isso a população sente, certo? Se o marco legal do saneamento tem 300 capítulos, leis, e incisos e parágrafos, pouco interessa. Interessa é que tudo que foi discutido, tudo que, né, gerou, né, um instrumento legal pode ser traduzido, né, nesta frase. Esse assunto é tão importante, que eu vou me permitir aqui ler a definição, né, do que é o marco legal ou o marco regulatório. Ele é um conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento de setores da economia, nos quais agentes privados prestam serviços de utilidade pública por delegação. Esse é o conceito, isso é, né, vamos dizer, a definição do que significa um marco regulatório, um marco legal. E aí, é muito interessante a gente analisar o setor de transporte urbano. Primeiro, é um serviço público, essencial, estratégico, está lá na Constituição Federal, né? Só que tem uma característica muito particular.
99,9% da operação do transporte coletivo urbano de passageiro é prestado por empresa privada. No passado, nós tivemos empresas públicas, aqui em São Paulo a CMTC, no Rio de Janeiro a CTC, em Recife a CTU, a CTA em Araraquara, a CSTC, tantas empresas públicas que prestavam parte do serviço e contratavam com o setor privado o restante para completar a sua obrigação, porque prestar o serviço de transporte coletivo é obrigação, é dever do Estado. O Estado contrata a iniciativa privada, as empresas operadoras, para realizar um serviço cuja obrigação é sua. Isso a gente não pode esquecer nunca, e eu vou depois voltar a este conceito fundamental. Só que 99% das empresas são privadas. E o que foi que aconteceu? É que cada localidade acabou discutindo um processo licitatório, um contrato de concessão ou permissão, ou até uma autorização, quando é bem precária, certo? Mas não existe um regramento, um conjunto de normas, de procedimentos que possa servir de base jurídica para a elaboração dos processos licitatórios e, consequentemente, depois dos contratos de concessão ou permissão. Agora, o que tem nesse marco legal que é tão importante assim? Bom, é através desse conjunto de regras que a gente vai procurar estabelecer os conceitos sobre organização e produção do serviço. O que significa isso? O planejamento, a programação, a organização da operação propriamente dita. A questão do financiamento do custeio e do financiamento dos investimentos, seja em material rodante, ou seja, veículos, seja em infraestrutura. Eunice disse com muita propriedade essa questão, a gente não discute muito investimento em infraestrutura. Vamos lá, agora nós estamos discutindo questões tecnológicas, mudança do perfil da frota e tal, mas, gente, cadê o investimento em infraestrutura? Eu vou dar um exemplo aqui da cidade de São Paulo. Eu não preciso ficar definindo o que significa a cidade de São Paulo nesse contexto de Brasil. Mas nós temos aqui 17 mil quilômetros de ruas e avenidas na cidade, dos quais 5 mil quilômetros são utilizados pelos ônibus, nos 13 mil ônibus que compõem a frota da cidade de São Paulo. Desses 5 mil ônibus, nós temos apenas 150 quilômetros de corredores e 450 quilômetros de faixas exclusivas. Fora esses 600 quilômetros com algum tratamento viário que privilegia, que dá prioridade ao transporte coletivo, no mais, nos 4.400 quilômetros por onde circulam os ônibus, o ônibus disputa o espaço com o automóvel, com a moto, com o caminhãozinho de entrega, com o pedestre, com a bicicleta, com todo mundo. Ele disputa com todo mundo. E aí, faço minhas as palavras do Rafael. Como é que nós vamos fazer um investimento numa frota caríssima que exige sistemas sofisticados de controle, gestão, abastecimento, reabastecimento, etc., para ficar uma fileira de ônibus moderníssimos, que não poluem, que são ambientalmente sustentáveis, ecologicamente maravilhosos, vocês estão parados no congestionamento. Eles não produzem serviço. Isso é uma questão que a gente tem que observar com muito cuidado. E o marco regulatório, você vai dizer, bom, como é que isso? Bom, é que no marco regulatório, a gente procurou trabalhar as linhas possíveis de financiamento, de investimento, os conceitos que são necessários para que as pessoas tenham a consciência de que produzir serviço de transporte coletivo por ônibus, seja nas cidades de pequeno, médio ou grande porte, exige um tratamento quanto ao tipo de veículo que será utilizado, mas muito foco na questão da infraestrutura. E aí eu não estou falando só da pista de rolamento, das estações de embarque e desembarque, terminais de transferência, mas eu estou falando, inclusive, de sistema de monitoramento e controle, eu estou falando de sistema de comunicação com o passageiro, que hoje é fundamental. Eunice também fez menção a isso. Hoje, o cidadão, o nosso cliente, ele quer olhar no celular dele e saber
que daqui a 5 minutos o ônibus que ele vai pegar chega no ponto, e que vai demorar 20 minutos ou 15 minutos para ele chegar no destino final. Ele programa a viagem dele. Porque se nós não conseguimos oferecer isso através do nosso modo de transporte, né, seja ele o ônibus, o trem, o barco, né, o metrô, né, ele vai optar por outro sistema de deslocamento, outro modo de deslocamento. Ele vai para o automóvel, ele vai para a moto, ele vai para a carona solidária. Então, essa história de dizer que nós trabalhamos com demanda cativa, isso é coisa do passado. Hoje nós estamos num sistema extremamente concorrencial. Embora, né, eu saiba muito bem que em serviço público, concorrência normalmente é predatória. Não se deve promover concorrência, né, em serviço público, né? Mas não é dessa concorrência que eu estou tratando. Eu estou tratando, né, de uma questão natural, né, do passageiro, ao, né, ter que tomar uma decisão sobre que modo utilizar para realizar a sua viagem origem-destino, né, ele leva em conta tudo isso que eu acabei de falar. Né? O tempo, o conforto, né, o tempo que ele vai esperar no ponto, o tempo né, de viagem, né, e por aí vai. Então, o marco regulatório, ele, no fundo, ele se traduz simplesmente nisso, numa base legal, numa série de regras e procedimentos que vão orientar os processos licitatórios para que a gente possa ter um mínimo de padronização. Lá na primeira, né, pergunta e, consequentemente, primeira resposta, eu fiz menção a isso. Nós não temos um padrão de contrato no Brasil, né? Não, o contrato de Belo Horizonte é o modelo a ser seguido. Não, porque o modelo de Belo Horizonte não tem nada a ver com o de Goiânia, que é diferente do Rio, que é diferente do de São Paulo. Cada localidade tem o seu modelo de contrato. Então, com o marco regulatório, algumas questões vão ter um mínimo de padronização, né, no sentido de, né, se traduzir depois, né, num processo licitatório, né, com regras, né, que a gente sejam as mesmas, mas sejam regras que foram discutidas amplamente e que chegaram a um ponto de dizer, ó, é assim que a gente faz. Essa questão, né, que o Carlos Henrique disse das externalidades, nós temos lá um capítulo todo referente a receitas extratarifárias, né, que são necessárias, é bem verdade isso, e talvez as receitas extratarifárias, elas têm que, né, ir buscar lá nas externalidades, ele tem que cobrar em cima das externalidades para gerar receitas que não estão previstas no orçamento. E aí eu aproveito a questão para dizer o seguinte, de que orçamento eu estou falando? Eu estou falando do orçamento municipal, porque, de acordo com o artigo 30 da Constituição, a responsabilidade pelo transporte, né, por organizar, prover, contratar, né, transporte coletivo é do município. Os municípios não têm como, né, bancar, né, o subsídio, eles não têm espaço orçamentário. Mas cadê o Estado da União? Por que a União, né, já que a economia é gerada, né, nos municípios, a economia não é gerada, né, me perdoe, né, o Carlos Henrique, aí eu adentrando essa, a economia não é gerada na União, né, nesse ente União, ela é gerada lá nos municípios, né, e todo mundo se beneficia, o município, o Estado e a União, né, então mais do que justo que a União, os Estados, né, eu não estou aí considerando o Distrito Federal, mas enfim, os municípios, todos participem, né, dos aportes necessários, seja no custeio, seja nos investimentos, para que a gente consiga produzir serviço, né, de qualidade, né, que atraia, seja atrativo, né, para os passageiros, né, seja competitivo, no sentido que eu defini aqui, né, de oferecer melhores condições de deslocamento para que o passageiro opte pelo transporte coletivo e não pelo transporte individual, né? E aí, eu vou falando essa minha fala, dizendo o seguinte, né, que também aproveitando um pouco a questão que o Rafael levantou aqui com muita propriedade, eu vejo, Rafael, né, um caminho a ser seguido entre o empirismo e o profissionalismo, né? Aí nós temos que trilhar um caminho. E, obrigatoriamente, entre o empirismo e o profissionalismo, nós vamos passar por um momento chamado modismo, que é muito do que nós estamos enfrentando nesse momento no que diz respeito, né, à eletrificação das frotas, né? Os prefeitos chamam os operadores, ó, quero colocar 20 ônibus elétricos aqui na minha cidade. Mas para que isso? Por que isso? Né? Ele está mesmo preocupado com emissão de poluição? Não, é porque está na moda hoje discutir ônibus elétrico e tal, e ele não sabe o custo, né, de investimento, depois, né, o quanto que ele vai ter que subsidiar esse sistema, quer dizer, quanto que ele vai ter que tirar do orçamento público dele para poder bancar esse serviço, porque ele não vai poder transferir esse custo para o, né, passageiro, e por aí vai.
Então, eu acho que, né, terminando aqui, né, essas minhas considerações sobre o marco legal, eu volto aqui também a me pegar numa nota que eu fiz aqui, né? Toda essa discussão que vem sendo travada só faz sentido se o marco legal puder ser percebido pela população que utiliza o transporte coletivo de passageiro. De outra forma, será somente mais um conjunto de regras e procedimentos sem nenhum valor percebido pela população. Obrigado, Cíntia. Obrigada, Francisco. Bom, com a resposta do Francisco Cristóvão sobre o marco legal da mobilidade urbana, nós concluímos a nossa segunda rodada de perguntas e respostas e agora vamos ouvir as considerações finais de cada um dos 4 participantes, seguindo a ordem do webinar. Primeiro, Eunice Horário, da CEMOV, depois, Rafael Coutinho, do BNDES, em terceiro, Carlos Henrique Carvalho, pesquisador do IPEA, e em quarto, Francisco Cristóvão, da NTU. Bem, primeiro, novamente agradecer, Cíntia, a participação e parabenizar a todos os colegas aqui que fizeram desse debate, eu acho riquíssimo, né? Se a gente tivesse que pincelar algumas falas aqui, eu acho que é importantíssimo a gente estar levantando, né, essa questão, por exemplo, que o próprio Carlos Henrique colocou, da finalidade do privado, e ele ser taxado em relação a isso, que aí o Cristóvão fez o adendo das próprias receitas extratarifárias, que podem vir justamente dessa taxação. Então, da gente poder falar, sim, do controle do uso de veículos privados, da gestão de estacionamentos. Então, acho que são temas que a gente tem que levantar, né? Ao mesmo tempo que o Rafael coloca ali a questão do congestionamento verde, é uma preocupação de todos, né? E justamente isso, como é que a gente vai mudar a tecnologia veicular se a gente tem problemas de rede, né? E aí venho eu falando aqui da mobilidade, a mobilidade urbana sustentável, ela é muito mais do que apenas a tecnologia, né? A gente tem lá que fazer a nossa integração, a gente tem que fazer pensamento sistêmico para o transporte funcionar. Então, a gente precisa, sim, de qualidade. E aí, quando o Cristóvão fala da percepção do marco legal, eu vou até um pouco mais além, né? Eu acho a qualidade percebida como um todo no nosso sistema. A gente tem que fazer os investimentos para que os passageiros, de fato, tenham um bom sistema de transporte público, e a mobilidade urbana sustentável é muito além disso, né? É a acessibilidade, é a comunicação, é a informação, é a pessoa querer usar o transporte público coletivo, porque foi a escolha dela. Na hora dela pensar nos atributos que lhe convém, a escolha modal foi o público, né? Porque ele tem uma tarifa módica, porque ele tem qualidade, ela consegue perceber isso nos seus deslocamentos. Então, eu acho que essas reflexões, como as que a gente fez aqui agora, elas têm que ser levadas adiante e a gente tem que pautar mais pesquisas, né? E aqui nós estamos falando com vários pesquisadores e entendidos do tema, para que a gente possa fazer chegar a quem de direito, né? E aí sim a gente ter políticas públicas de mobilidade, que eu acho que isso é o que a gente precisa levar para a nossa reflexão. Então, mais uma vez aqui, agradeço e parabenizo a todos pelas falas, que eu acho que foi um debate aqui de altíssimo nível. Obrigada, Cíntia. Bom, pessoal, também, né, mais uma vez aqui agradecer. Acho que, né, se deixasse a gente ficaria aqui horas, né, discutindo, né, porque, né, tem várias coisas, acho que todo mundo queria falar que acabou deixando de falar. Mas, assim, eu acho que um resumo aqui, né, é que, né, a gente tem que pensar, né, a mobilidade urbana de uma forma muito mais ampla, muito mais sistêmica, né? A gente tem que ter um olhar, né, aí eu concordo com o Francisco, muito mais crítico em relação ao que a gente está vendo, né, porque muitas vezes a gente pode ser levado, né, por uma onda ali, então a gente tem que parar, refletir, né, pensar, e acho que, assim, o banco, né, agora falando um pouco do papel do banco, o banco, ele sempre foi muito focado na questão do financiamento, mas vários dos pontos aqui que foram trazidos, a gente está falando da própria estruturação do projeto, né, que é um outro papel que o banco tem, né, de estruturador de projetos de mobilidade urbana. A mobilidade urbana está no centro da estratégia aqui do BNDES, então acho que certamente a gente vai ter muito empenho, né, tanto lá do financiamento como na estruturação. E por que eu estou frisando aqui o papel da estruturação? Porque vem muito a partir do que o pessoal aqui comentou, o Carlos, Francisco, porque a estruturação de um projeto de mobilidade, ela tem que prever outras fontes de receita, né? O subsídio, sim, mas, né, além do subsídio, né, tem outras fontes de receita, né, o pedágio urbano, assim, a gente olha, é só você olhar para o mundo, né, você olhar para
para alguns países europeus, você consegue ter vários exemplos de como você consegue fazer um financiamento, e isso é, né, como o Carlos Henrique frisou várias vezes, é nada mais do que justo, né? Você tirar, né, recurso dos carros, né, do transporte individual, levar esse recurso para poder subsidiar o transporte público, é simplesmente uma compensação de externalidade, né? Isso é muito claro, né, para quem é do setor. E aí, nessas estruturas de projetos, né, que o banco tenta fazer, a grande preocupação é justamente a sustentabilidade, né, financeira desses projetos, como se atinge, né? E então acho que quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente tem que levar sempre, né, com essa mensagem em mente, né? Projetos de mobilidade são de difícil, se não impossível, equilíbrio econômico-financeiro por conta dos, né, se for levado em consideração somente as suas receitas, isso não é só no Brasil, tá? É no Brasil e no mundo. Depende-se de receitas externas, de receitas não tarifárias, de subsídios, não tem nenhum palavrão nisso, e, pelo contrário, né, isso daí é um papel do Estado brasileiro, né, nas suas 3 esferas, apoiar, porque a gente, né, mais uma vez, a gente fala muito da questão ambiental, porque também está muito, né, em voga, né, a questão da descarbonização, mas a gente nunca pode deixar de lado que o maior impacto, pelo menos no meu ver, o maior impacto que a mobilidade urbana promove é o social, né? Na vida das pessoas, na vida de milhões de pessoas que usam, né, que se deslocam pelas cidades, né? Então, eu acho que a mensagem é essa: contem com o BNDES para novos projetos, para financiamento, que a mobilidade sempre vai estar no centro da nossa estratégia. Obrigado, gente. Carlos, eu acho que você está sem áudio. Ah, sim, desculpa. Agora vai. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, parabenizar os organizadores do evento, a todos os participantes aí, que foi uma discussão de altíssimo nível, né? A gente precisa ter mais eventos como esse para discutir essas questões que são tão importantes aí para a sociedade brasileira. Então, eu queria finalizar falando rapidamente a minha visão que eu tenho hoje, né, dessas discussões, principalmente sustentabilidade, mobilidade sustentável. Eu acho que já foi colocado aqui, até pelo Rafael, pelo Francisco, que a gente está focando muito nos veículos, né, e deixando um pouco a eficiência dos veículos, né, e deixando um pouco de lado a eficiência do sistema. Foi colocado, muito bem colocado pelo Rafael, né? Então, não adianta nada a gente ter veículos maravilhosos, né, que não emitem nada, mas que a tarifa é mais cara, aí você perde demanda, ou que esses veículos gastem mais tempo para realizar um deslocamento do que um transporte privado. A gente não está sendo sustentável nesse caso, porque a gente está tirando competitividade e atratividade do transporte público. Então, tem alguns princípios que têm que ser respeitados, né? E principalmente quando se investe em infraestrutura, né? E esses princípios a gente já aprendeu muito no passado, aprendeu errando, né? Então a gente já tem vários exemplos aí, né? Por exemplo, São Paulo teve uma época que estipulou que todos os ônibus tinham que ser a gás, né? Por questões ambientais. As 2 únicas empresas que implementaram o gás quebraram, né? Então isso é um exemplo claro de política que tenta se impor na canetada, mas que não houve, né, por trás uma viabilidade econômico-financeira para viabilizar. E a gente tem outros exemplos também de investimentos em corredores de transporte, onde mudou o modelo de remuneração e na hora que você viu, depois de 2, 3 anos, teve impacto na tarifa. Então é outro princípio fundamental. Não adianta você criar, né, modelos de investimento, de financiamento, e que tenha impacto na tarifa. Você está sendo insustentável. Se a tarifa for subir em relação ao transporte privado, você está sendo insustentável, mesmo que você esteja investindo nas melhores tecnologias aí, mais limpas, e já temos exemplos também de outros lugares. Florianópolis teve quebra-quebra, né, na década
há 20 anos atrás, por causa disso, colocaram o custo do investimento em cima da tarifa. Obviamente, ou vai ter revolta da população mais pobre, ou então você vai ter perda de demanda do transporte público e, no final das contas, você está sendo insustentável. Então, a nossa preocupação tem que ser, em primeiro lugar, em focar na eficiência do sistema, né? A eficiência do sistema significa priorizar o transporte público, priorizar o transporte não motorizado, investir em ciclovias e transporte, principalmente transporte a pé, você criar condições para que as pessoas possam também se deslocar de forma segura, a pé e os meios ativos, né, cicloativo também. E, voltando um pouco do que foi falado, você criar um modelo de custeio, tarifação e financiamento, onde efetivamente você onere o transporte privado e desonere, né, o transporte público, dentro daquela lógica de que o transporte público tem que ser ressarcido das externalidades positivas que ele gera para a sociedade. Então, mais uma vez, obrigado, né, pela oportunidade de estar discutindo esse tema aí tão importante, tão assim, que me entusiasma muito, né? Afinal, eu já passei muito tempo na minha vida estudando sobre essas questões e fico disponível aí para qualquer discussão futura, a gente aprofundar nesses temas. Muito obrigado. Bem, eu também queria começar agradecendo a Cíntia, né, pelo convite, cumprimentar a Rafael, Eunice e o Carlos Henrique. Eu acho que, olha, eu tenho algumas horas de debate por esse Brasil afora aí, né? E eu achei, assim, muito interessante esse webinar nosso, um nível altíssimo, as colocações, as perguntas muito bem formuladas e as respostas extremamente interessantes. Eu rapidamente diria o seguinte: nós estamos, na minha modesta opinião, passando por um momento de mudança. Vejam só, né, nós estamos discutindo tarifa zero, subsídio, marco regulatório, descarbonização, desoneração de folha, e nós somos um dos 17 setores, reforma tributária, onde nós temos lá 2 artigos, um que nos isenta, outros que nos dá um desconto de 60% da alíquota que vier a ser definida, entre tantas outras coisas, modelos de negócios novos, né? Enfim, muita coisa acontecendo, divisão de objeto de contrato, integração de objeto de contrato. Nós estamos num momento de grandes discussões. E aí, eu vou tomar emprestado uma frase de uma pessoa que acho que todos nós conhecemos, eu tenho maior admiração por ele, Cláudio Sena Frederico. Um dia eu conversava com ele e ele dizia assim, é muito interessante, né, Francisco? As pessoas sonham em ter um carro, sonham em ter uma moto, sonham, né, tem vários sonhos. E eu queria um dia que alguém dissesse para mim que tem um sonho, que é poder usar, né, o transporte coletivo, né, de maneira tranquila, certo? Né? Sair da casa e chegar ao trabalho, chegar à escola, chegar ao hospital, chegar em qualquer lugar, né, no seu destino final, né? Mas que isso faça parte de um sonho, simples assim, singelo dessa forma, né? Que o nosso passageiro, o nosso cliente, ao estar, né, viajando no nosso, né, veículo de transporte coletivo, esteja realizando, né, o seu sonho de deslocamento. Eu acho que, certo? Eu não tenho muito tempo, pela cor do cabelo, certo? Vocês podem imaginar, mas eu queria, né, primeiro eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte desse momento de discussão, mas eu queria ver esse resultado, que alguém, né, pudesse dizer, né, que realizou um sonho ao pegar um metrô, um trem, um ônibus, um barco, né, para poder fazer a sua viagem todo santo dia. Simples assim. Obrigado, Cíntia. Bom, chegamos ao final do nosso webinar sobre mobilidade urbana e seu papel para o desenvolvimento sustentável, realizado pelo portal Integridade ESG. Gostaria de agradecer mais uma vez a cada um dos 4 participantes que nos trouxeram informações relevantes sobre o tema. E esse webinar nos permitiu ver o quanto que a mobilidade sustentável depende de fatores como incentivo ao transporte coletivo, uma política tarifária mais adequada, modelos sustentáveis de negócios, infraestrutura e bem-estar. Essa conversa vai ficar disponível nos canais do portal Integridade ESG, no YouTube, no LinkedIn e no Instagram. Agradeço também ao público pela audiência. E até o próximo webinar.